você é uma pessoa hipersensível. Olá, boa tarde, tudo bem? Vamos começar? Já começa aqui já falando o assunto. Aí você achou que isso era um defeito, você é muito sensível. Já ouviu? Quantas vezes você já ouviu assim? Nossa, como você é sensível, não pode falar nada que você já fica doída. Ou então do tipo, nossa, mas você vai chorar só por causa disso, como você é sensível. Como se fosse um defeito, né? Como se você tivesse um problema, como se isso não fosse bom, como se você tivesse que mudar isso. O que tem a ver a hipersensibilidade com a ansiedade? Tem muita coisa a ver, vou te explicar hoje nessa live. Pessoas hipersensíveis. Vou esperar um pouquinho aqui para entrarem. A sensibilidade, nem todo mundo é hipersensível. Existem vários tipos de. Isso é uma personalidade. Você nasce com essa hipersensibilidade. Você crendo ou não em Deus, ou se você crê na energia, universo, não sei, é um dom. Você nasceu com este dom de ser hipersensível. O mundo precisa desta hipersensibilidade, porque se todas as pessoas fossem indiferentes, como se diz assim, mais duras, insensíveis, não empáticas, o mundo seria muito hostil, mais do que já é. Muito ruim de conviver uns com os outros. Então, na verdade, são vários temperamentos, várias personalidades que moldam o caráter e quem você é. Então, entre essas personalidades, a pessoa da personalidade hipersensível são pessoas que são mais ligadas à arte, à música, à escrita, ao teatro, a cuidar. Muitos são terapeutas, né? Terapeutas têm que ter uma hipersensibilidade para poder sentir as emoções das outras pessoas. Eu vou te falar aqui os pontos positivos de ser hipersensível, como que você pode lidar com isso para diminuir a sua ansiedade. E por que você é hipersensível assim? Para você entender, né? Por que eu sou assim? Que às vezes você quer cortar isso da sua vida. Eu não quero ser hipersensível. Você se compara com uma outra pessoa que não tem essa hipersensibilidade e você pensa assim: eu queria ser igual a essa outra pessoa. Eu queria não sentir o que eu sinto. Eu queria não ter a empatia que eu tenho ou o sofrimento que você tem quando você vê uma situação dolorosa de uma criança, de um animal, de uma pessoa de sua família. Então você sofre mais. Por isso as pessoas hipersensíveis são mais ansiosas. Nem todas as pessoas ansiosas têm hipersensibilidade, mas a maioria das pessoas que são hipersensíveis também tem uma alta ansiedade e pode desenvolver transtornos de ansiedade por isso. Por quê? Vou te explicar por que está ligado isso com o outro, tá? Eu coloquei aqui do lado um risquinho assim das palavras que eu para eu não esquecer. Essas pessoas, em português é falado pessoas altamente sensíveis, PAS. Em inglês é HSP, Hypersensibility Person. É uma personalidade. Quando você vai ao médico e se você estiver apresentando crise de ansiedade e ele te fala que você tem um transtorno porque você está numa fase muito, um período de mais de 6 meses, tá? É classificado transtorno quando você está vivendo isso mais de 6 meses, tendo crises frequentemente, quase que diárias, por esse período. Aí pode ser que, porque você é uma pessoa sensível, não está conseguindo resolver o que você quer, né? Você não está vendo uma saída, um jeito de resolver isso, essa situação que você está vivendo. Aí você vai ter mais crises por conta dessa hipersensibilidade. Então vamos ver. Eu vou te mostrar 4 pontos muito importantes para você usar a seu favor. E o mais importante de tudo, não carregue isso como uma fraqueza ou como um defeito. Como se fosse assim, eu tenho esse defeito de ser hipersensível. Isso não é um defeito. Isso é uma qualidade.
Isso é um dom. Isso é uma coisa muito necessária no mundo. O mundo precisa de pessoas mais sensíveis, com hipersensibilidade, com hipersensibilidade. Não é só sensíveis, não. Hipervigilantes, que precisam de estar, por exemplo, se existem pessoas no mundo que são o contrário, não tem sensibilidade nenhuma e não está antenado ao perigo. Se você vê, né, os índices assim, de mortes com pessoas que são mais radicais, gostam de esportes radicais, não tem medo de nada, enfrenta tudo, com a pessoa hipersensível, a gente pensa assim, a gente, tá? Porque eu estou inclusa, porque eu fazendo esse estudo, eu descobri que realmente a hipersensibilidade é muito presente na minha vida. Hipersensibilidade não significa timidez, tá? Não é timidez, não é pessoas que tão sensíveis que não têm coragem de falar, de agir ou de se posicionar, tá? Não é porque você é hipersensível que você é uma pessoa fraca, amedrontada ou não coloca limite nas coisas. Nós vamos discutir sobre isso. Mas voltando ao assunto dos esportes radicais, então essas pessoas que são vê menos o perigo, quando a gente vê eles fazendo essas coisas, a gente fala como tem coragem. E isso causa ansiedade na gente, entende? Assim, porque é um risco verdadeiro, um risco fatal. Mas a pessoa corre esse risco. Eu não, se eu trouxesse umas imagens para você, é que aqui no Instagram não tem como eu dividir minha tela com um vídeo aqui para te mostrar. Mas nos estudos, né, nas aulas que eu tive, assim, a professora tinha mostrado uns vídeos de pessoas tirando foto de precipícios, pessoas que se penduram só com a mão num prédio de 30, 40 andares, de 30, aqueles high sky, né, que a gente fala que aqueles arranha-céu. A pessoa, ela colocou só talco na mão, assim, né, para não escorregar tanto, e segurando no mural de uma sacada de um prédio e tirando foto. Só de assistir, a mão da gente começa a suar, o coração disparar. Cadê a sensibilidade dessa pessoa? Não tem, entendeu? Não tem. Você nasceu com ela. Então não tenha vergonha disso. É um dom que Deus deu. E na sociedade, a gente precisa de pessoas diferentes para um equilibrar o outro. Quem gostaria de nascer em um lar em que a mãe é tão durona, assim, de não ter sensibilidade com o sentimento da criança alheio, a ponto de não dizer eu te amo? Quantos lares, né? Quantas pessoas procuram terapias depois que eu falava assim, a minha mãe nunca falou eu te amo para mim. Talvez pela dureza do coração, talvez por reprimir a hipersensibilidade dela, talvez por isso que está acontecendo com você hoje, de pessoas ficarem falando para você parar de ser sensível, parar de ser chorona, parar de preocupar com os outros e se tornar uma pedra assim de gelo, né? E não ter sentimento nenhum, não preocupar com nada. E então tá, então eu vou para eu sarar da ansiedade, do transtorno da ansiedade, agora eu preciso me tornar uma pessoa insensível. E não é, não é. Você vai usar a sensibilidade ao seu favor, tá? Você não vai parar de querer ser o que você é como personalidade. Já falei que pessoas hipersensíveis nascem com isso. Eu vou te falar 4 características e você vai ver que realmente é uma coisa que não tem como mudar. Você pode até reprimir, né? Esconder dos outros, né? Chorar menos, chorar escondido, não falar tanto das suas emoções que você sente em relação ao que você está vendo, presenciando, com as pessoas menos sensíveis, para não ficar recebendo tanta crítica, mas você não vai mudar quem você é. Eu gostaria que você entendesse uma coisa muito interessante. Dentro de cada um de nós temos várias características que moldam quem a gente é, que é como se fosse várias pessoas dentro da gente. Mais ou menos isso. Segurar esse microfone aqui. Várias pessoinhas vivendo, pessoinhas que eu falo porque são miniaturas, né? Miniaturas de você mesmo dentro de você. Então tem umas que você gosta mais, tem umas que você evita. Então a hipersensibilidade pode ser uma dessas pessoas, entre aspas, se você se dividisse,
Você é uma pessoa. Quando a gente fala assim, por exemplo, eu sou hipersensível, eu sou energética, eu sou extrovertida, eu sou introvertida, eu sou faladeira, eu sou quieta, eu quase não falo. São pessoas, né? São qualidades, são características que formam o nosso caráter, que podem ser divididos desse jeito para você trabalhar cada um deles e falar com você mesmo a respeito disso. Eu quero que você, nessa live hoje, aprenda a aceitar essas qualidades diferentes de você, por você ser diferente do resto, mas que você não brigue com isso. Porque quando a gente nega essas personalidades que a gente já nasce com ela, brigar com isso traz mais ansiedade ainda para você. Te arrancar uma coisa que você é. Você é hipersensível. Então, trabalhe isso a seu favor. Fala assim: tudo bem, eu sou hipersensível. O que eu posso usar para melhorar o meu mundo ao redor? O que eu posso usar para ser menos ansiosa e usar esse dom que Deus me deu, é um dom, para ajudar ao próximo. Eu vou te ensinar isso. Então, as pessoas hipersensíveis, elas geralmente são mais sonhadoras, elas escrevem, são ótimas para escrever, ótimas para é, colocar na arte também, né? No artesanato, na arte, na música, na arte de crochê, de tapetes, pinturas, quadros, é, todas as artes, no geral, elas expressam a sua emoção mais hipersensível. As pessoas mais hipersensíveis, elas não são muito de trabalhos maquinários, né? Trabalhos repetitivos, assim, de tipo, você faz sem pensar, né? Você só aperta os botões da máquina, ou é, são trabalhos. A palavra está fugindo, mas é como se uma máquina conseguisse fazer, porque você não pensa automático, mais automatizado, né? É isso. Entende? Não precisa tanto da sensibilidade. Agora, as pessoas que nasceram hipersensíveis, são pessoas hipersensíveis, elas são muito voltadas à humanidade, a lidar com algo que ajuda a humanidade. Fazem trabalhos comunitários. Por isso que, às vezes, uma das coisas da terapia que a gente faz, né? O processo da terapia, quando a pessoa está fazendo uma terapia, um dos processos é ver esse lado social da pessoa. Porque como muitas pessoas hipersensíveis, elas desenvolvem transtorno de ansiedade, essa ansiedade pode ser até mesmo por estar insatisfeita com a parte social, em que ela sabe o potencial dela de ajudar a comunidade, a sociedade, a igreja, a creche, o orfanato, a família, um monte de coisas, e ela parou de fazer. Porque ela está, sei lá, talvez num estado deprimido, talvez num estado ansioso demais, e ela fala assim: ah, depois que eu melhorar, eu vou fazer. Depois que eu sair dessa, eu vou voltar a ajudar o orfanato, a creche, a doar as horas dela, né, para uma comunidade de idosos, fazer visitas, esses trabalhos voluntários, comunitários que as pessoas se envolvem, sabe? Quando a gente vê na rua, gente que resolve fazer uma sopa e levar à noite para os moradores de rua, gente que gosta de ajudar as crianças de ruas também, levando roupa, sapato, juntando doações. E quando você está passando por transtorno de ansiedade, que você está em tratamento, talvez por medicamento, acaba que você larga isso de mão e abandonar isso aumenta o seu transtorno de ansiedade. Então, eu te aconselho a voltar a fazer, mesmo estando desanimada, mesmo estando passando por uma crise no momento, porque isso vai ajudar você a melhorar. Não para. Volte a fazer aquilo que o seu coração manda, né? Que a sua hipersensibilidade está todo dia te chamando para o dever, como se fosse um dever, eu preciso de fazer, porque as pessoas hipersensíveis, elas são mais voltadas, assim, à caridade. Mas o mundo precisa de pessoas que não são sensíveis também, como os políticos, aventureiros e as celebridades, né? Às vezes, celebridades que eu digo assim, são muitas a gente não julga a pessoa assim, né? Ah, porque não chora, porque não, porque tá. Mas sim, elas eu quero te dizer que isso não é uma coisa que a gente adquire com o passar do tempo. Você nasce desse jeito, sabia?
Você pode até moldar para ser mais expressivo na sua hipersensibilidade ou não. Mas gente que não é hipersensível, elas não são e elas não vão adquirir. Por isso que muitas vezes, quando você conversar com alguém sobre um assunto de, de compaixão, de empatia com uma outra pessoa, esta pessoa que não tem a hipersensibilidade que você tem vai falar assim: eu não acho, eu não vejo. Ai, não é tanto assim também não. Ai, credo, como que você vê tanta coisa assim? Não, quem falou que tava? Porque as pessoas com hipersensibilidade, ela consegue ler as emoções das pessoas, ela consegue ler o verbal, o corpo, como é que. Porque o corpo também fala, né? Então ela lê essa leitura corporal da pessoa, ó, como que é o que o corpo fala? Vou te dar um exemplo muito simples. Se você encontrar, ver uma pessoa, né? Você pode desenvolver também, às vezes sua hipersensibilidade, ela está apagada pelo fato de receber muita crítica. Aí você acabou, não vou ser hipersensível mais não, vou deixar tudo para lá. Não quero mais pensar nisso. Não vou mais se preocupar com os outros. Não vou mais usar esse dom que Deus te deu. Aí você acaba não observando tanto mais as outras pessoas para não ajudar, interferir, tá, 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 tá. Mas se você é uma pessoa hipersensível, você vai ver que quando você for num lugar, um ambiente público, um restaurante, um shopping, andar na rua, você vai ver que se a pessoa andar na rua assim, com o ombro caído, e ela passar por você, você já sente, você fala assim, nossa, ela tá triste. Você fez a linguagem corporal. Porque realmente, quando nós estamos muito acanhados, não é acanhado, não. É acanhado quando você vai falar em público, né? Quando você vai precisar de se expor, você vai ficar assim, fechar os braços, você vai fechar os braços e vai encolher os ombros. Envergonhado, acanhado. Mas também é uma posição de tristeza, desânimo, abaixar assim. E quando uma pessoa levanta os ombros e levanta a cabeça, não precisa empinar, né, a bunda e os peitos assim, mas você só levanta a cabeça. Quando a pessoa está levantada a cabeça e está com os ombros erguidos, tem uma distância entre a orelha e o ombro, porque o ombro não foi feito para usar de brinco assim, ninguém fica, não é para você ficar andando assim, tá? Quando você faz assim, você está transmitindo uma leitura corporal, uma leitura de forte, você está segura, forte, alegre, hum, sabe o que quer, tá firme, entendeu? Então, isso é até bom para você usar. Vou te dar aqui uma orientação da terapia que nós usamos, que você já deve talvez ter ouvido falar, que é todas as vezes que você for enfrentar uma situação difícil com um chefe de trabalho, com uma pessoa que você vai conversar e essa pessoa é muito ruim de conversar, e você tá tendo ansiedade só de pensar que você tem que falar com fulano, uma coisa desagradável, mas você precisa falar. Não vá conversar com essa pessoa assim, porque o cérebro nosso tem neurônios que chama neurônios espelho. Então, quando uma pessoa está conversando com a outra, o subconsciente, ali, os neurônios, o olho, a gente está mandando uma linguagem que não é verbal, é corporal. E essa linguagem é lida no cérebro. E se você chegar com a pessoa, perto da pessoa, assim, a pessoa já vai ver que você está numa posição de derrota. Aí que ela vai subir em cima de você mesmo. Aí ela vai falar o que quer, o que não quer, porque ela sentiu que ela está no poder e que a situação ali é ela que manda. Então, se você quiser enfrentar com coragem, com segurança e transmitir isso, mesmo que você não está segura e não está com coragem, olhe para o espelho, levante a sua cabeça e fique ali uns 2 minutos olhando para o espelho numa posição de Mulher Maravilha. Tá? Eu vou falar Mulher Maravilha, que eu falo mais com mulheres aqui, mas pode ser de super-homem, né? Homem maravilha, super-homem. Coloque a mão na cintura e olhe bem para o espelho, olhe, fique nesta posição por uns 2 minutos. Isso vai emitir para o seu corpo uma mensagem para o seu cérebro de que você é forte, que você está segura e que não tem nenhum perigo e que você está bem. Aí você vai desarmar, né, ali, mas vai continuar firme, com a cabeça levantada, os ombros levantados, e vai lá fazer o que você tem que fazer, conversar com essa pessoa. Os artistas fazem muito isso. As pessoas que vão falar no público ali, antes de entrar, a gente tem âncoras instaladas, que a gente chama. Na terapia, a gente ensina a pessoa
a instalar âncoras, que significa onde você vai estar ancorado ou fortalecido antes de enfrentar uma situação difícil, uma situação nova, é uma situação de medo, né? Igual eu tô te falando, de conversar com pessoa, então falar em público. Eu quero que você veja a sua hipersensibilidade, estou olhando aqui do lado, como um troféu. É, um troféu. Você ganhou isso de Deus. Você foi privilegiada. Você nasceu assim, com essa hipersensibilidade. Olha que maravilha. Vamos caminhar aqui para o encerramento, quando eu falo para você os 4 dons, desse dom que Deus te deu, os 4 pontos que você pode usar. Mas antes de fechar, eu vou te dar mais um exemplo para você saber se você é uma pessoa hipersensível. Provavelmente na altura do campeonato, com a idade que você tem, você já sabe que você é. Mas se você tem dúvida, se você é uma pessoa que tem muita sensibilidade a barulhos altos, música muito alta, motor de carro que passa altíssimo, aquelas motos que saem alto, e você não gosta desses tipos de barulho, você é uma pessoa hipersensível também. Não só isso, né? Calma, os sentidos, eu tô falando dos sentidos. Então, nosso ouvido é muito aguçado. Uma televisão muito alta irrita a gente. Uma música muito alta deixa a gente extremamente desconectado, assim. Ah, meu Deus, sai música alta, pelo amor de Deus, baixa essa música, baixa essa televisão. Ai, tá passando um carro barulhento, vou tampar o ouvido, entendeu? E luzes, muita luz, um lugar muito iluminado, muito brilhoso. O olho é mais sensível. Meus olhos, eu não gosto muito de iluminação na casa. E as luzes têm que ser amarelas. Mas a luz amarela em casa é perfeito para a hora de dormir. Eu aconselho também você. Você vê que todas as lives, durante o tempo em que eu estou explicando o assunto que eu trouxe no dia, eu vou te dar orientações que você já cata, entendeu? Vou te dando ali que umas coisas boas, umas orientações práticas da vida para você. Ah, já anota. Vou trocar as lâmpadas de casa, porque luz branca ela tira a produção de melatonina, que começa a ser produzida depois do pôr do sol, quando está escurecendo. Então, a escuridão da noite, a falta de luz solar, manda mensagem para o cérebro de que está na hora de produzir o hormônio de dormir, que é a melatonina. Então, assim que o pôr do sol entra, a luz amarela do pôr do sol já induz o nosso cérebro a produzir a melatonina. O certo seria a gente dormir com as galinhas, como se diz, né? Como o povo da roça. Escureceu, vai dormir. Amanheceu, acorda. Esse é o certo do ciclo do corpo. Tá? O corpo foi criado assim. Isso é verdade. Isso é verdade, cientificamente comprovado. Mas, como a gente vive numa sociedade moderna, em que a gente trabalha até tarde, tem gente que chega em casa já 9, 10, o pôr do sol já entrou há horas, né? Tem gente que vai dormir muito tarde. Então, a gente não usa a luz do dia e da noite como termômetros para dormir, né? Como horários para dormir. Antes do horário de relógio, horário gregoriano, horário que foi né, que fez aqui no nosso relógio, que eu decidi tipo no relógio hoje, as pessoas iam pela luz solar, né? Tem até aqueles relógios, eu já vi. Aqui tem um relógio solar, que aí conforme o sol vai dando a sombra, ele sabe o horário que é. Se o sol for embora, hora de dormir. Então, tire as luzes brancas da sua casa e troque por luzes amarelas, porque elas vão continuar, elas não vão impedir a produção de melatonina, elas vão continuar deixando você produzir, aí você vai ficando com sono, dá 7, 8, 9, aí você vai ficando com sono. 9 horas é um horário excelente para ir dormir, 9, 9 e meia. É o que eu priorizo na minha vida. 9 tá na cama para 9 e meia tá dormindo. E se não for assim, gente, se não for assim como regra, sabe? Você põe um horário mesmo para dormir e virar hábito todo dia, a vida vira uma bagunça. Vira uma bagunça. Um dia você dorme 9, outro dia 11, outro dia 10 e meia, outro dia. Ixi, Maria. Aí tudo fica bagunçado na nossa cabeça. Então troca as lâmpadas brancas por amarelas e a pessoa hipersensível, ela também tem muita sensibilidade a cheiros. Gente, é por isso que eu tenho certeza que eu sou uma das pessoas hipersensíveis, porque olha, cheiro, desde sempre, que eu me entendo por gente, eu sou excelente com cheiro. Meu nariz é uma beleza. E olha que é o seguinte, uma coisa que eu nunca esqueci, que eu acho assim impressionante, é que no nosso nariz
ele tem uns pelos, né? Isso serve para filtrar o ar, mas a gente tem também, como a língua tem as papilas degustativas, o nariz, ele tem, quando o cheiro entra, ele tem essas sensibilidades aqui para a gente ir cheirando, cheirando e levar essa mensagem para o cérebro, identificar o cheiro. Só que quem fuma, isso vai diminuindo com a fumaça do cigarro. Ela diminui as papilas gustativas, a pessoa sente menos gosto, tem menos sensibilidade a comidas, e aí por isso usa comida mais picante, mais salgada, mais condimentada, porque tem que ser uma coisa forte, porque o gosto vai morrendo. A fumaça do cigarro, além dela ser tóxica, ela tem o calor dela mesmo, mata essas células. E do nariz também. E eu fui fumante por 20 anos da minha vida. Eu acho que comecei a fumar com 16 anos, é isso? Parei com 36 anos. Hoje tem 13 anos que eu não fumo mais. Vocês já devem. Quem já ouviu minhas outras lives já ouviu isso. Já viu esse meu testemunho, já contei. Graças a Deus mesmo, que ele me deu força, poder para hoje eu ser livre. Livre da bebida, livre do cigarro. E muito me incomodou de aprender que, infelizmente, o cigarro ele diminui a sensibilidade a cheiro também. E eu gostava de eu ser uma pessoa sensível a cheiro, porque com o meu nariz eu encontrava coisas. Para esse cachorro, né? Que tá. Tipo assim, por exemplo, se morrer um animal, um bicho dentro de casa, um rato, uma lagartixa, sabe assim, quando tem aquele fedor aquele mau cheiro de bicho morto, aquele mau cheiro, assim, eu sou hipersensível a isso. Então, quando eu entrar num ambiente, até hoje eu sou, graças a Deus eu recuperei. Não é que eu não recuperei, eu continuei sendo boa para cheirar, mas eu ficava com pena de mim mesma, porque eu pensava assim, nossa, eu tô acabando com uma habilidade boa que eu tenho. Eu tô destruindo uma habilidade, né? Uma coisa que não é todo mundo que tem. Quantas vezes eu cheguei num ambiente e falei assim, queimou. Pode ter certeza. Queimou. Aí é só a pessoa abrir a panela ou forno. Eu sei que queimou. Antes de começar a queimar mesmo. Quando começou a queimar, eu já sei que queimou. O cheiro, né? Quantas e quantas vezes as pessoas já falou isso pra mim? Adriana, você tem um nariz bom, hein? Você cheira com uma beleza. Nossa, eu não tô sentindo. E a pessoa com hipersensibilidade, ela vai sentir. Então eu ficava com dó de estar destruindo isso dentro de mim, né? Do meu corpo, mas graças a Deus, se você parar de fumar, parar de beber, o corpo ele regenera, os neurônios regeneram, né? A gente tem neuroplasticidade, nasce de neurônios novos. Os que morreram, morreu, não volta a viver, mas nascem novos. As células que morreram na papila gustativa do nariz, morreu, mas nascem novas, né? Se você para de tirar, se você tira o fator estressante, né? Estressor, que no caso seria a fumaça, muita coisa se regenera. Fígado regenera, a pulmão não muito, mas algumas. Ele limpa, né? Ele limpa, com o tempo ele vai limpando. Então, se você tem isso também, né? Boa de cheiro, isso é ótimo. Isso é ótimo. Pessoas que são boas de cheiro, elas são chamadas para trabalhar até em perfumarias. Tem gente que tem o gosto tão apurado e afinado que são usados para trabalhar em lugares onde eles descobrem novos sabores, novos cheiros de perfumes, de essências e tal, porque usa essa qualidade, essa hipersensibilidade. Então, já falei, né? Se você tem mais dom para ler a linguagem corporal das pessoas, você vai num ambiente público e você vai ler aquilo ali, você vai ver, essa pessoa tá alegre, essa aqui tá triste, olha lá, aquela lá tá preocupada, o semblante tá preocupado, que nem todo mundo tem isso. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas como é que você sabe? Tá na cara da pessoa. Mas esse tá na cara para você é muito fácil de identificar, mas para quem não é perceptível não é tão fácil. São expressões faciais e emoções. Agora vamos para os dons, tá? Dom número 1, quer dizer, coisas boas para você usar no seu dom. 4. Número 1, use a sua sensibilidade emocional para você ler as emoções dos outros. Saiba que isso é um dom raro. Então, pode muito, você pode escolher uma profissão ou trabalhar em algo que você ajude as pessoas, como terapia. Pessoas com hipersensibilidade são excelentes terapeutas, psicólogos, assistentes sociais.
lidar na linha de frente em lugares públicos, que lida com pessoas. Se você é uma pessoa hipersensível, ler essas emoções das pessoas, as pessoas vão se sentir mais aconchegadas em chegar para você, conversar, né? Perguntar, falar com você, desabafar com você, pedir um auxílio, pedir uma ajuda, porque você é uma pessoa mais sensível para as emoções das pessoas. Muito diferente de as pessoas que não têm esse tato. Elas não têm essa sensibilidade, elas são meio que cega para isso. Ela não enxerga o sofrimento do outro quando ele está escondendo. E as pessoas hipersensíveis não, elas fazem essa leitura mesmo que a pessoa não falou nada. Então use a sua sensibilidade emocional para ser mais empática e compassiva com as pessoas. O mundo precisa disso. Ah, número dois, antes de eu passar no número dois, deixa eu te falar uma coisa. Olha que interessante. Além de você conseguir ler a emoção de outras pessoas, eu noto aqui uma coisa muito interessante que é as pessoas. Eu moro nos Estados Unidos, né, na Califórnia, então o pessoal fala inglês, não português. E mesmo que você não entender uma outra língua, mesmo que eu não esteja entendendo o que a pessoa está falando, uma com a outra, se eu não entender, se ela estiver longe, você consegue ler isso. Então, a nossa leitura verbal e corporal que a gente se posiciona, ela fala também de um jeito que você não está nem entendendo. Por exemplo, a minha mãe vem para cá passear e ela vai embora, vem, passeia, vai embora. Ela está vindo agora dia 22 do Brasil para passear. Ela não entende inglês. Mas quando, eu acho até engraçado, ela tem hipersensibilidade, então. Quando a gente está num lugar, né, a gente vai na igreja, a gente vai não sei, aí ela fala assim, nossa, aquela moça ali, ó, tá uma tristeza, né? Ela tá falando bravo com fulano, não sei o que, não sei o que, porque ela tá lendo a linguagem facial e corporal, mesmo que não entenda a língua. Então a gente entende, quando eu vou sair, eu sei que as pessoas não entendem português. E eu falo com meus filhos em português, falo com meu marido em português. Quando ele tá bravo, se ele vai brigar com as crianças, eu falo para ele, falo assim, ó, as pessoas podem até não entender o que a gente tá falando, mas eles entendem o jeito da gente falar, sabe que tá brigando, entende? Então, isso é você ter um tato com essa sensibilidade. Você pode não entender nem a língua que a pessoa fala, mas o jeito dela ser, você já sabe. Eu consigo ver assim, ih, essa mulher é mal-humorada, ih, essa ali tá preocupada, ih, aquela ali, ó. Não é julgamento, não, é batata. É batata. É certeza. Se a pessoa é hipersensível, ela vai ler isso. Então, sensibilidade sensorial, ruídos altos, luz brilhante, cheiro forte, eu falei, alerta ao perigo. Então, você pode usar essa sensibilidade sensorial, saiba que você tem um dom, e essa sensibilidade sensorial para cheiros, para barulhos, para ruídos, é um dom usado. Quantas vezes, né? Até cheiro de gás, né? Às vezes você entra na casa da pessoa, é perigoso, o gás está vazando e a pessoa não sente o cheiro. Aí você, nossa, tá um cheiro de gás, eu acho que alguém deixou o fogão ligado. E se não vê, uma faísca, qualquer coisa, explode, né? Quantos acidentes com gás a gente já viu? E uma pessoa hipersensível, ela vai evitar acidentes, porque ela vai escutar um barulho, ela, nossa, testou nesse barulho? Então é um barulho de alguma coisa que já vai preceder um acidente, alguma coisa que vai acontecer, alguma coisa que está caindo, alguma coisa que está se rompendo. Aí a pessoa hipersensível, ó, ela é ótima para avisar de perigos. Então não se acha uma pessoa ansiosa por causa disso, né? Ah, eu sou muito ansiosa porque eu não posso escutar um barulho. Não, você é hipersensível aos barulhos. E isso é bom, use a seu favor e ao favor das outras pessoas. Você pode ajudar elas a não cair em perigo. E a terceira, profundidade de pensamento. Refletir sobre experiências ou situações por longos períodos, descobrindo soluções únicas para o problema. Você tem uma intuição maior. Se você é uma pessoa hipersensível, você consegue parar para analisar um problema, olhar por vários ângulos nesse problema e falar assim: já sei como é que eu vou resolver isso, eu já sei a solução. Por você ser uma pessoa mais sensível, você pondera todos os fatos daquela situação. Não é uma pessoa que, tipo, ela é insensível, ela, tá bom, de qualquer jeito tá bom, deixa pra lá, não sei o quê. Então você. Tô olhando aqui, as pessoas estão entrando. Aí você não. Você que é mais hipersensível, você não vai deixar nada passar batido. Você vai analisar os fatos. Isso é ótimo. Pessoas hipersensíveis, elas são muito qualificadas
para trabalhar em lugares que precisam de análise profunda de uma situação para resolver. Por exemplo, pessoas do SAC, né, Serviço de Atendimento ao Consumidor. Lá na reunião, o chefe pode falar assim: então, a gente está enfrentando um problema, que ele é recorrente, e eu não sei como resolver essa situação. A pessoa com hipersensibilidade, ela já vai pegar essa situação e já vai pensar: nossa, tem que ter uma solução? Deixa eu pensar. Se toda vez que a pessoa reclama é esse mesmo produto, então o problema está no produto, e ela vai indo, sabe? Ela fica ali dias até pensando naquilo profundamente. Isso não é ansiedade, isso não é transtorno de ansiedade. Isso é porque você é uma pessoa que tem essa personalidade mais hipersensível e muito boa, porque a sua profundidade de pensamento é muito. Você pensa profundamente no produto e no problema e você encontra a solução por isso. Então você tem. E você percebe sinais sutis, sabe? Pequenas coisinhas que passam batido para a maioria das pessoas. Aí você vê assim, eu tô vendo, e você relaciona uma coisa com a outra, então, são percepções bem sutis, mas você tem um afinado, né? Um negocinho bem tuning, a gente fala bem afinado. E a última são intuitivos. Então, pessoas hipersensíveis, elas são intuitivas, elas captam as coisas no ar, tomam boas decisões e passam por situações complexas. Então, quando uma pessoa querer te menosprezar, não sei se seria a palavra, mas talvez sei lá, a pessoa já é hipersensível, não é hipersensível, a pessoa não tem sensibilidade, e ela vem assim com aquela casca grossa, dura, e fala assim: para de ser hipersensível, porque você preocupa muito com isso, com aquilo, você já internaliza dentro de você, não, isso é um dom que Deus me deu. Eu não vou parar de ser e eu vou usar isso para o bem. Não é isso que me traz as crises de ansiedade, mas ele pode ser usado né, não é mais não, e pode ser usado para o bem. Então eu vou canalizar esse meu dom para usá-lo em benefício do próximo. Porque, gente, tudo que nós temos, tudo que Deus nos deu como dom, só serve para uma coisa, na verdade, uma coisa: servir ao próximo. Só isso. Não é para servir a nós mesmos, é ao próximo. Então, quando você usar a sua hipersensibilidade para ajudar qualquer pessoa, um desconhecido, um conhecido, um qualquer, você está se beneficiando. Tudo que a gente usa de talentos que Deus nos deu, isso é um talento, tá? Hipersensibilidade. Para beneficiar ao próximo, ele retorna para a gente em maior quantidade. É só as coisas de Deus que é assim. Quanto mais você dá, mais você recebe. As coisas do mundo não são assim. As coisas do mundo, quanto mais você dá, menos você tem, né? Você doa, acaba, você não tem. Mas as coisas de Deus, as coisas espirituais, que são abençoadas por Deus, aí já pode até entrar a parte financeira do dinheiro. Quanto mais você puder ajudar, quanto mais você auxiliar, mais você vai receber. Deus vai te dar em abundância, ele vai prover canais que volta para você, mais trabalho, não de tempo, tá? É mais trabalho assim, um valor maior agregado ao seu trabalho, a porta se abrindo porque você foi generoso. Então, para diminuir as nossas crises de pânico, de ansiedade, se você é uma pessoa hipersensível e estava doando o seu tempo para as outras pessoas, estava doando o financeiro ou a sua habilidade de cozinhar, dando comida para as pessoas, ou de costurar, dando roupa, tá? Seja o que for que você tem a mais, né? Que você desenvolveu, e você parou por causa da crise de ansiedade, porque agora, eu tô muito ruim esses dias, eu tô muito doente, eu tô tomando remédio, eu tô indo no médico. Eu quero te aconselhar, para encerrarmos, a não parar, porque o tratamento faz parte do tratamento continuar essa sua habilidade. Não deixe que ninguém te menospreze por isso, te coloque como pessoa fraca, porque você se compadece com os outros. Não deixa. Não pense que isso está ligado diretamente às suas crises de ansiedade. Elas não estão, porque você não muda essa personalidade que você nasceu hipersensível. Você tem que saber lidar com ela e conviver com ela e moldá-la para o bem.
Então não é ela que está desencadeando a crise de ansiedade. Você tem uma crise de ansiedade, você está tendo crise do pânico, alguma coisa assim, você vai passar por isso, vai continue fazendo as coisas para você voltar a restabelecer mais rápido. A gente não para tudo para melhorar. A gente continua fazendo, a gente continua lutando até vencer. É assim. Você luta e você vence. Então você vai lutar com os sintomas da crise do pânico, você vai lutar com. Lembra do método IDAI que eu falo aqui em todas as lives? Eu não sei se quem está aqui estava ontem e estava ansioso e conhece, mas o método IDAI. IDAI é como se você trocasse o e se, que é catastrófico, por e daí se acontecer. Realmente, e daí? Você já pensa logo na pior hipótese. E falando nisso, e aí, deixa eu só terminar aqui. Aí você vai usar o método daí, que é você vai envolver no seu tratamento, você vai desafiar os seus medos, você vai aceitar que isso é normal, que isso acontece, tá? Os sintomas da crise do pânico, eles são desconfortáveis, mas não são perigosos. E você vai interagir com outra coisa do presente, né? Para você não ficar só focada ali no que está acontecendo, naqueles minutinhos da crise, que é onde o coração dispara. Não foca nisso. Você percebe, aceita e tira o foco para você passar mais rápido, ser mais forte, desafiando assim, você vai ser cada vez mais vencedora. Amanhã, gente, então vamos encerrar. Amanhã é o seguinte: amanhã eu vou trazer 10 não é doença, mas 10 sintomas e doenças juntos, né? Que parecem crise do pânico, mas não são. Parecem transtorno de ansiedade, mas é outra doença. É outro problema. É outra. É problema físico. Illness. Como que eu falaria, assim, para você entender? 10 coisas que você pensa, gente, eu achava que tinha crise do pânico. Talvez você vai no médico, vai até ser diagnosticada erradamente. Porque existem 10 muito parecidos com crise, com transtorno de ansiedade e não são. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui para você ficar ligado e de amanhã já vim. Um exemplo muito grande é e hipertiroidismo. Às vezes você está com hipotiroidismo, hipertiroidismo, e você está desanimada, está muito fraca, está muito com tonturas, sentindo ruim, e aí vai preocupada, aí o endocrinologista vai ver que você está com problema de tireoide. E não é nada de transtorno de ansiedade, não é ansiedade. Mas parece, os sintomas aparecem. Um outro exemplo, não vou falar os 10 hoje, né? Porque esse é assunto para amanhã na live. Mas um outro exemplo é quando a pessoa tem asma. Asma. A pessoa tem asma, ela tem falta de ar muito recorrente, ou ela tem problema respiratório. Qualquer problema respiratório, DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica. A pessoa está passando também por um problema pulmonar, é, uma pneumonia crônica severa, e ela tem falta de ar, muita falta de ar. Essa falta de ar pode ser angustiante e a pessoa achar que tem transtorno do pânico, da ansiedade por falta de ar, que é devido a uma outra doença e não o transtorno do pânico em si. E nisso tem mais 10, tá? Amanhã eu vou trazer este assunto e nós vamos falar sobre isso. Então não esconda debaixo da cama a sua luz da hipersensibilidade, usa ela a seu favor. Um beijo grande para vocês. Confundir mesmo sintoma, confunde, os sintomas se confundem. Amanhã eu vou trazer alguns para você. Falta de vitamina D. Falta de vitamina D é um dos problemas. Deficiência de vitamina D. Seria sabe, tem um protocolo, mas no protocolo que fala, a anamnese que o médico faz quando a gente entra no consultório, qualquer médico, né, qualquer especialista, um endocrinologista que vai ver mais esse negócio de hormônio, ginecologista, vai ver os hormônios da mulher também, eles têm um histórico seu, né, onde ele vai anotando tudinho, tudo que você falar, tá tudo anotado lá. E aí no final ele vai falar o que que é, né, como se fosse um diagnóstico. Aí lá tá. Um deles é falta de vitamina D. Falta de vitamina D é um diagnóstico. Aí você vai repor. Tudo que for que tá prejudicando a sua vida é um diagnóstico. E aí eu vou trazer 10 para você ver se é um desses. Você já eliminou. Não, eu não tenho hipotiroidismo, eu não tenho asma, eu não tenho falta de vitamina D porque eu já fiz exame, eu não tenho
Aí eu não tenho problema cardíaco, né? Quem tem deficiência cardíaca também, deficiências cardíacas, pode ser deficiência na válvula mitral, na válvula ventricular, pode ser uma extrasístole, que uma paciente até já falou aqui comigo, extrasístole, qualquer coisa dessa, você que você tiver, pode interferir achando que é uma crise de pânico, crise de ansiedade, e não é. Sim, Alessandra, eu vou falar sobre suplementação amanhã. A suplementação é importantíssimo, mas eu já falo hoje, ó, magnésio, zinco, vitamina D, B12, e essas não podem faltar, de jeito nenhum. Depois eu lembro mais, tá? A D, né? Vitamina D também, se você não toma muito sol, repor também, ver a quantidade que tá. E essas suplementações, eu acho que depois dos 50 anos a absorção é bem menor, eu acho que ela já pode ser feita mesmo se você comer muito bem, mas se você é uma pessoa nova, se alimenta bem, você não precisa de suplementação. Mas é bom você estar vendo sempre. Tem gente que é novo e não come bem, né? Então falta magnésio, falta B12, falta várias minerais e vitaminas. E aí isso afeta o nosso cérebro, o modo de pensar. Vamos encerrando por hoje. Amanhã a gente fala mais, então amanhã eu trago esses 10, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e